aqui fica parecendo que o curso está lotado, realmente, né, cara? É bom. Lá naquela sala fica assim, não, que desânimo. Não, aqui está melhor. Então, vamos continuar com os pesos, né? Isso daqui é a nossa última etapa antes de passar para a questão dos produtos tensoriais, de representações, né? Aí, mais uma vez, né, tem várias direções que podem ser seguidas e tal, mas como a gente vai querer construir as representações do SU3 como produtos tensoriais de representações irredutíveis, vocês vão entender por quê, né? Tem uma razão física para a gente fazer isso, né? A gente vai seguir uma certa direção, matematicamente falando, vai jogar fora todas as outras direções, todas as outras possibilidades. Mas tem várias possibilidades aí que estão sendo desprezadas no meio dessa história. Tá certo? Não, possibilidades de desenvolvimento do estudo das álgebras de Lie. Né? A gente poderia estudar mais coisas bastante interessantes também, e até com aplicações em física, né? Só que as coisas mais imediatas, as coisas que a gente precisa mais mesmo, elas não são essas. Então a gente está sendo mais econômico possível, apesar de não parecer. E como tinha disso para a física? Tem. O grande livro é o Georgiae, né? Georgi, né? Escreve-se Georgi, com G, né? O nome de guerra é Georgiae. Eu acho que é Georgiae. Algumas pessoas já falam Georgiae, eu falo Georgi, nunca sei como é que é o nome do cara mesmo, né? Mas ele escreveu um livro, acho que é algo em torno de Lie Algebras and Applications to Particle Physics, alguma coisa assim, né? To Particle Physics, né? Então, tem uma primeira e tem uma segunda edição. Então a gente sempre se anima, né? A gente vai na segunda edição. Mas eu acho que a primeira é mais interessante, mais concisa. Na segunda o cara ampliou, colocou um monte de outras coisas que são também muito interessantes, mas ficou menos concisa, menos direto ao ponto. A primeira você lê assim tranquilo. A primeira edição tem aqui na biblioteca, a segunda edição tem aí na livraria Gênesis, né? Dá para pegar também. Está fora do ar, livraria Gênesis. Mas tem um daqueles links diretos, continua funcionando. É o Bookfinder, né? Fez a bibliografia. O Bookfita continua funcionando. Então vamos continuar com os pesos, né? Quer dizer, como é que a gente definiu um peso? Né? Um peso é um alto valor dos operadores da subálgebra de Cartan, né? No caso das matrizes, a gente está falando aqui sempre de matrizes e representações de dimensão finita, né? Então isso aqui representa uma matriz, né? E o outro cara representa um vetor. É claro que você pode usar uma notação de operador linear nesse caso, lembrando que você está atuando num espaço de dimensão finita, né? Então você tem um HI atuando num certo vetor, né? Num alto vetor dele. O resultado disso daqui é um BI, BL, né? Esses MIs que estão aparecendo aqui, esses autovetores, né? Autovalores dos HIs, se você colecionar, que nem você fez com as raízes, né? H1 nesse vetor dá Mi1, H2 nesse vetor dá Mi2. Então coleciona esse Mi1 e 2, né? Isso aqui é um vetorzinho bidimensional, né? Que é o que nós chamamos de peso. Né? Então, um peso é certamente, por definição, um alto valor dos geradores da subálgebra de Cartan, tá certo? E a gente já implicitamente está usando uma base aqui, que é uma base de autovetores desses caras, para falar, gerar o espaço vetorial, de alguma maneira. Né? Só para a gente reforçar um pouco a similaridade com o que a gente já conhece, tipo assim, o único grupo que todo mundo já representou na vida é o SU2, né? Tá certo? Então, no caso do SU2, quem faz o papel do H1 e do H2?
o que vocês diriam? Só o sigma Z. Sigma Z ou JZ, né? No caso, assim, pensando de uma maneira mais geral, né? Independente de representação. Sigma Z, quando você fala, é a representação bidimensional. Né? Quando você fala JZ, você não sabe que representação que é. Né? Então é o JZ, porque o JZ é a subálgebra de Cartan do SU2. Não tem mais do que um operador que comute com todo mundo, consigo mesmo, né? E com o resto ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, se você tem J1, J2, J3, o J3 não computa com J2 nem com J1, vice-versa, para todos os outros. Então o número máximo de operadores que comutam entre si é 1. Né? Nesse caso, o J3. E o que a gente faz lá? A gente justamente começa procurando os autoestados do J3. A gente pode escolher J1 ou J2 também, não tem problema. Posso fazer a brincadeira com qualquer um dos três. Mas por convenção a gente faz com J3. Né? Então o espaço da nossa representação é gerado, o espaço de dimensão finita, onde o J3 é representado, ele é gerado pelos autovalores do J3. A base do espaço é a base dos autovalores do J3. Aqui também a base do espaço vai ser dos autovalores dos caras que são a generalização do J3, que são a subálgebra de Cartan. Tá certo? Porque às vezes tem mais do que um que comuta, né, com todos os outros, né, vamos dizer assim. Então você tem a subálgebra de Cartan de dimensão superior a 1. Né? Então, por aí você já vê que esses vetores de peso, eles desempenham um papel análogo ao M, né? Ao alto valor do J3. Né? Então a gente lá é capaz de provar uma coisa do tipo assim, olha, existe um M máximo, né? E aí você, aplicando operadores de abaixamento no alto vetor associado com M máximo, você vai descendo e gerando os outros vetores da representação, né? Que são autovetores do J3 também. Né? E se um cara é autovetor de J3, J- aplicado nele também é autovetor de J3, só que com autovalor diminuído de uma unidade. Isso lá no SU2. Né? Aqui uma coisa similar vai acontecer, a gente vai ver que vai acontecer. Eu só queria puxar para vocês essa correspondência no início da aula, para a gente poder ir mantendo o raciocínio em paralelo, tá certo? Olha, eu não estou fazendo uma coisa mais esdrúxula do mundo, estou fazendo uma coisa que generaliza o que eu já fiz no SU2, em algum momento, tá certo? Só que no SU2, né, os meus pesos eram números, e agora os meus pesos são vetorezinhos bidimensionais, que nem as raízes. Certo? Isso para o SU3, né? Que é o caso que a gente está observando. Então a gente supôs que a gente tinha uma base ortonormal, não é isso? E a gente deu um exemplo específico, né? Que foi um exemplo da representação adjunta. A gente calculou os pesos da representação adjunta. Então, no nosso exemplo, desculpa, antes de falar disso, né? Tem que lembrar que, dado o fato que os autovalores, né, de alfa escalar H, certo? Onde alfa é uma raiz, né, os autovalores desse operador têm que ser inteiros, né, a gente foi capaz de mostrar que todo e qualquer peso tem que satisfazer a condição que está aqui, né? Tá certo? Onde alfa é uma raiz, né? A relação entre pesos e raízes, né? Ela já se dá dessa maneira que está aí. Né? Você tem uma restrição sobre os pesos, sobre as coisas que você pode chamar de pesos. Tá certo? É isso aqui. Isso aqui é mais poderoso do que parece. Né? Assim como já tinha aparecido antes, né? A gente fez miséria em condições similares a essa. Né? Então, aí a gente foi para um exemplo, né? Que era a representação adjunta. Onde a gente definiu, né?
a ação. Primeiro, né, a gente definiu a ação dos HIs, né, sobre os vetores base, né, como sendo isso aqui, né? HI atuando em J igual a 0 e HI atuando em E alfa J ele igual a alfa I. Desculpe, isso aqui é precipitação da minha parte, não preciso fazer isso. Eu vou fazer uma coisa bem mais simples, que é a seguinte: a gente define a ação de TA sobre A como sendo I, FA, BC, BC. Né? Isso é uma definição. Né? C. Né? Isso é uma definição e, imediatamente, o comentário aqui é o seguinte: em princípio, isso é um espaço 8-dimensional. Certo? Estou supondo que existem 8 vetores base e que tem operadores lineares que atuam sobre esses 8 vetores base exatamente dessa maneira. Tá certo? Posso ou não posso supor isso? Estou definindo os operadores lineares, né? A ação deles. Posso até provar que eles são lineares. Né? Posso provar que eles são lineares, que eles são unitários, Litianos, que eles são traço nulo, coisa assim. O índice B não estaria sobrando aí, na direita? O índice B? Aqui tem B, tá certo. Desculpa. Então, se eu defino essa representação desse jeito, né, uma notação que é mais interessante é essa daqui, né? Passar um T para dentro desse cara, né? Porque aí a gente tem uma associação 1 a 1 entre esses vetores base e os próprios geradores, né, da base, né, e os próprios vetores base da base do espaço vetorial. Né. Isso aqui não é obrigatório, você pode ficar com isso aqui e nunca usar isso, se quiser. Mas se você usar isso, tem coisas que são interessantes, né, de visualizar, né, vamos dizer assim. Então, uma matriz, né, por exemplo, a componente BC da matriz que representa o TA, né, a gente viu que era precisamente dada por I, FABC, né? Certo? Então, se eu não tivesse escrito nada disso, né, aqui eu teria 8 matrizes, 8 por 8, né, definidas pelas constantes de estrutura que a gente já definiu anteriormente, né, lá na base do SO3. Né? Então, definindo as coisas desse jeito, é possível a gente, então, fazer aquela transformação, né? Aquela mudança de base. Posso definir o E alfa como sendo S alfa TA, tá certo? O nosso alfa de 1 a 6. Posso definir o H1 como P3, o H2 como P8, tá certo? E aí sim, em termos dessa base, aí a gente tem isso aqui, olha, HI, HJ, isso dá 0, né? E HI, E alfa, alfa I, E alfa, né? Então, eu tenho 2 pesos, né, ou um peso 2 vezes degenerado, que é esse 0, 0. Tá certo? E todas as 6 raízes, tá certo? São pesos nessa representação. Ok?
Ou seja, as raízes são os pesos na representação adjunta. Então, tem pelo menos uma representação aí que a gente já sabe discutir em termos de peso. Né? Daqui a pouco a gente vai discutir a representação tridimensional. Né? Parece mais simples, né? E é mais simples. Eu vou demorar um pouquinho mais para discutir ela, até por ser mais simples. Né? Então isso aqui é só para tornar menos etéreo esse negócio de pesos, tá certo? Quer dizer, se você tem uma representação do SO3, você pode classificar. Essa representação significa que tem os elementos do SO3 são operadores agindo no espaço vetorial. O espaço vetorial tem uma base. Uma boa base para esse espaço vetorial, já que é de dimensão finita, são os autovetores dos CATs que comutam entre si, os H1 e H2, os autovetores simultâneos. Né? Com tudo isso, sempre está garantido que existe. O que a gente às vezes não sabe são os autovalores, né, desses caras. Né? Então a gente precisa saber esses autovalores para começar a discutir o que a gente faz com eles. Né? Como é que a gente rotula esses vetores base da representação. Beleza. Então, tendo dito isso, né, agora a gente pode prosseguir dando uma definição agora, né, que é a definição de peso ou raiz positiva. Né? Como é que eu vou definir o peso positivo? Né? Na verdade, positivo ou negativo, se for o caso. Né? Nulo não. Nulo não. Raiz nula não tem. Né? Agora você vê que peso nulo pode ter. Né? Certo? No caso da representação adjunta. O que é um peso? É um alto valor, né? É um vetorzinho de duas componentes que é alto valor dos elementos da subálgebra de Cartan, né? Do H1 e do H2. Então pode ter peso nulo, em princípio, né? Mas não pode ter raiz nula por definição. Tá? Se tivesse uma raiz nula, o que tinha que acontecer? Só relembrando, né? Raiz nula significa que H1 e H2 comutam com um certo E alfa. Portanto, esse alfa tem que ser um H3, ele não pode ser um E alfa. Ele tem que estar dentro da subálgebra de Cartan. Tá certo? Então, é por uma questão, lá, no caso das raízes, é por uma questão da definição de raiz. Não pode ter raiz nula. Né? Então, se eu vou definir um peso positivo ou negativo da seguinte maneira. Primeiro componente diferente de zero é positiva ou negativa, certo? Então você vai pegar o seu peso ou a sua raiz, vai analisar, né, as componentes, alfa 1, alfa 2, ou mi 1, mi 2, etc. e tal. A primeira que for diferente de zero, ou é positiva ou é negativa. Né? Se for positivo, você tem um peso ou uma raiz positiva. Se for negativo, você tem um peso ou uma raiz negativa. Então, por exemplo, esse cara que está aqui, 1 sobre raiz de 3, você pode dizer que é positivo. Certo? Esse cara que está aqui, 0 menos 1 sobre raiz de 3, é negativo. Certo? Super simples. Né? Critério numérico visual. Né? Vocês lembram que na aula passada, eu acho também que um pouquinho da anterior, nós falamos sobre as raízes simples. Não foi isso? Alguém lembra o que eram as raízes simples?
rapidinho? Não, anterior. Na aula anterior. É. Pô, isso é uma boa desculpa, hein? Mas é um fato. Bom, uma raiz simples era uma raiz que era uma espécie de base, né? Quer dizer, eu podia escrever qualquer raiz como combinação linear das raízes simples. Então, por exemplo, no nosso sistema, né, do SO3, né, no nosso sistema do SO3, a gente tinha uma coisa assim, né? Esse ângulo aqui devia ser 60 graus, desculpa. Né? Então, as chamadas raízes simples, elas tinham que fazer um ângulo maior do que 90 graus, tinha que ser um ângulo obtuso entre elas, ou seja, o produto escalar entre elas tinha que ser negativo, e eu tinha que poder escrever qualquer raiz, né, como combinação linear dessas duas raízes com coeficientes, ou todos eles positivos, ou todos eles negativos. Tá certo? O ponto é o seguinte, se eu chamar de raiz positiva, de raiz negativa, isso que eu estou chamando agora, né, quais eram as raízes positivas que eu tinha aqui? Né? Imagina aqui que você tem um par de eixos aqui, né? Tá certo? Então, quais eram as suas raízes positivas? O eixo x e eixo y. Isso aqui é a componente x, esse aqui é a componente y, né? Certo? Então, essa, né? Certo ou errado? Se alguém não está vendo, avisa. Não está vendo? Da componente. A primeira componente. Positivo. Ah, Né? Então, olha só, a primeira componente desse cara aqui, desse e desse, é positiva, está no eixo x positivo. Então, essa e essa seriam raízes positivas. Tá certo? E mais ainda, esta e esta seriam as raízes simples. Né? Quer dizer, essa mais essa dá essa aqui do meio. Né? E essa é menos essa é menos essa, e essa que está aqui é menos essa aqui, que é menos a soma das duas raízes. Né? Então, se você chamasse essa daqui, por exemplo, de alfa 1 e essa aqui de alfa 2, né? Essa daqui era alfa 1 mais alfa 2, essa daqui era menos alfa 1 menos alfa 2, essa daqui é menos alfa 1 e essa é menos alfa 2. Né? Todas as raízes do SO3 estão sendo escritas como combinações lineares, né, dessas raízes simples com os coeficientes ou todos positivos ou todos negativos. Tá certo? Então isso é o que caracteriza uma raiz simples, em geral. Né? Tem uma definição alternativa de raiz simples que é a seguinte. Né? Isso vai ser uma raiz simples. E elas têm que ser positivas também. Não necessariamente, do jeito que eu coloquei o problema originalmente, não. Do jeito que eu vou colocar agora, sim. Né? Poderia ser aquelas outras duas, né? Poderiam ser outras, contanto que fizesse um ângulo obtuso. Aquelas entre elas. três. Então, uma raiz simples, na definição alternativa, né? É a seguinte, raiz simples é uma raiz positiva que não pode ser escrita como soma de raízes positivas. Essa definição, para os nossos propósitos, basta a gente verificar que no caso do SO3 dá exatamente na mesma definição anterior que a gente fez. Mas essa daí que é geral. Não, é só diferente. Ela é mais conveniente para a gente, só isso. Então, se eu olhar com esse olhar, né, para cá, as raízes simples são alfa 1 e alfa 2 do mesmo jeito. Aquele soma ali é soma mesmo, né? Não é soma algébrica, não.
Qual a diferença? Poderia ser subtração? Não. Você quer dizer soma, soma, soma. Tá, então melhor dizer soma de raízes positivas com coeficientes inteiros, né? E positivos. Então é soma mesmo. Soma mesmo. Tá certo? Bom, com base na nossa definição de positividade, tá certo? A nossa definição vale agora para peso ou para raiz, tá certo? Estou aplicando para as raízes, né? Mas vou aplicar genericamente ou para peso ou para raízes para dizer o seguinte: eu posso introduzir uma noção de ordem, tá? A ordem é a seguinte: eu vou dizer que um peso Mi é maior do que um peso milhinho, tá certo? Se Mi menos milhinho for positivo. Mi menos milhinho é um vetorzinho bidimensional, não é? Aí eu aplico o critério meu de positividade e vejo se ele é positivo ou se ele é negativo. Tá certo? Definição. Você vê que não tem o menor sentido, em geral, a gente estabelecer que um vetor é maior do que o outro, ou um vetor é menor que o outro. Oi? Ela não fica mais aqui, não. Ela fica ali no meio do corredor. 314 dele. Valeu. Certo? Quer dizer, eu em duas dimensões, né, eu não digo que um vetor é maior do que o outro. Se eles ainda forem colineares, né, eu ainda posso comparar os módulos, por exemplo, e dizer, esse é maior do que esse, se forem colineares. Mas se o cara não for colinear, por que um vetor é maior do que o outro? Né? Essa definição de ser maior do que, né, ela cumpre alguns requisitos que a gente vai instituir para encontrar os vetores básicos das representações, como vocês vão ver daqui a pouco. Certo? Então a gente está definindo agora, está todo mundo distraído, daqui a pouco a gente vê para que o negócio serve. Né? Bom, mais definição. Então, está chata essa aula de hoje, porque está cheia de definição, né? Desculpa, Tia, mas essa definição aí, ela não é... Assim... Isso não é uma necessidade? Ou estou viajando? Por que seria necessário isso? Mi maior que milhinha, se Mi menos milhinha é maior que zero? É isso possível. Está viajando. Possível, né? Isso aqui não tem nada a ver. Né? Quer dizer, Ser positivo, né? você imagina, isso é um vetor e isso é um vetor, certo? Okay. Faz a diferença dos dois, é um vetor. Sim. Você escreve maior que zero, que merda é essa? Positivo. Isso vai viajando aqui. Não é? Tem que me conter aqui, o programa está sendo filmado. Eu não vi na aula passada. Eu posso fazer pergunta idiota assim. Não. Essa pergunta, se ela for uma pergunta idiota, a pergunta está sendo feita com base nessa aula. Não tem nada a ver com a aula passada. Olha só. Isso daqui, se esses caras fossem números, isso aqui seria completamente redundante. Pois é. Tá certo? Esses caras não são números. Eles são vetores. Ok, essa bidimensionais. Então essa desigualdade aí fez outra coisa. Veja que o que eu defini aqui foi um peso positivo e um peso negativo. Tá, pronto. Eu não falei que um peso era maior do que o outro. Agora sim, eu estou falando que um cara é maior que o outro se isso aqui acontecer. Você redefiniu esse sinal ali. Então. Exatamente. Certo? Esse maior é aquele ali. Hã? Esse maior é aquele. Aquele maior ali. Exatamente. É fácil lembrar disso porque... Edita essa parte do vídeo depois. Esse maior que está aqui, ele não se refere a números, se refere a vetores bidimensionais. Então, você fala, o que significa um vetor ser maior que zero? Né? Significa isso porque a gente acabou de definir aqui. Né? Antes da gente definir isso, não significava nada. É perfeito. Então vamos lá. A próxima definição é a definição de pesos fundamentais. Né? Então, o que eu vou chamar de pesos fundamentais são os seguintes. Né? No caso do S3, né,
para outros grupos, outros conjuntos de pesos fundamentais, certo? Mas no caso do SU3, eu vou procurar um número de pesos que é exatamente igual ao número de raízes simples, tá certo? Vamos fazer aqui um exercício né, de futurologia, não, especulativo, né? Se eu estivesse falando do SU4, do SU5, do SU6, né, quantas raízes simples será que eu teria? Por exemplo, no SU4, vamos pensar. Calma, devagar. Hoje não é o dia da prova. Né? Se eu estivesse falando do SU4, qual é a dimensão da subálgebra de Cartan do SU4? Vamos voltar mais um pouco. A dimensão da subálgebra de Cartan vai ser igual ao número de matrizes linearmente independentes diagonais 4 por 4. Traço nulo. São 3. Sim, 3. Certo? Tem 1, 0, 0, né? 0, 1, 0, 0, 0, 1, né? E a próxima tem que ser uma combinação linear desses caras, né? Para dar o traço nulo. Não é isso? Então são só 3. Se eu quisesse montar a matriz diagonal mais geral, precisaria de 4 matrizes, né? Matriz diagonal real mais geral. Precisaria de 4 matrizes. Mas eu quero montar a matriz diagonal de traço nulo mais geral. Então eu tenho uma condição que reduz de 4 para 3. Não é isso? Então, o número de matrizes linearmente independentes, diagonais, simultâneas, e que, portanto, comutam entre si, né? Que eu tenho no SU4 é 3, certo? Portanto, a dimensão da subálgebra de Cartan de SU4 é 3. Portanto, agora estamos chegando lá, né? O espaço das raízes de SU4 é composto por vetores tridimensionais. Eu tenho H1, H2, H3. Então, uma raiz ela vai ser um vetorzinho com alfa 1, alfa 2, alfa 3. Alfa, né, um vetorzinho, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, tem um espaço tridimensional. Então, eu estou esperando, e vou ter de fato, 3 raízes simples, gerando, né, essas outras raízes no espaço tridimensional. Vamos dizer, entre aspas, a base, né, do espaço tridimensional de raízes vai ser composta por 3 raízes simples, né? As raízes simples são sempre uma base. Em termos delas, eu escrevo todas as outras, né? Não é isso? Então, no SU4, eu teria 3 raízes simples. Esse sempre é menos 1? No caso do SU, sim, né? É desse. Então, eu tenho 3 raízes simples. E o que eu vou dizer que é um peso fundamental são 3 pesos fundamentais. Então, os pesos fundamentais são sempre no mesmo número que o número de raízes simples. No caso nosso querido SU3, eu tenho 2 raízes simples. Então, eu vou introduzir 2 pesos fundamentais, que são pesos que satisfazem esse critério aqui. Espera aí. Mina, lama. Você pode pensar, a menos desse fator 2 igual alfa do J, né? Alfa J ao quadrado dividindo aqui, você pode pensar numa espécie de base recíproca, né? Alguma coisa assim. Quer dizer, você pega as raízes simples e procura caras ortogonais a elas. Certo? Ou na mesma direção. Né? Então, quantos desses tem para SU3? Né? Mas se fosse SU4, era 1, 2, 3. Teria 3 pesos fundamentais. Né? E assim por diante. Né? Estou chamando a atenção para vocês que essa é uma definição que pode facilmente ser generalizada para outros grupos. Tá?
Bom, esses caras precisam ter o direito de ser chamados de pesos, para começar, tá certo? Quem disse que um cara que satisfaz essa relação com as raízes simples é um peso? O que tem que satisfazer para ser um peso? Ele tem que satisfazer o seguinte, né? Primeiro comentário, os lambdaís são pesos. Para mostrar que os lambdaís são pesos, né, eu preciso provar que qualquer alfa, né, que eu quiser, qualquer raiz que eu quiser, não necessariamente simples, né, ele vai ter um produto escalar com qualquer um dos lambdaís, produto escalar dividido por alfa 2 multiplicado por 2, que é um inteiro. Esse era o vínculo, né, que a gente tinha. A gente dizia, um cara é um peso se isso aí acontecer, né? Então isso aí tem que ser um inteiro. Mas isso aí é um inteiro, por quê? Olha só. Isso aqui é a mesma coisa que 2 lambda i, e eu não disse que usando as raízes simples eu consigo escrever qualquer raiz como combinação linear com inteiros positivos ou negativos, todos eles positivos ou todos eles negativos. Então, esse lambda i, ele vai fazer o produto escalar com um cara aqui que é somatório de i igual a 2 de nj alfa j, certo? E aqui eu tenho o alfa 2, né? É claro que o produto escalar é linear, então eu posso tirar esse somatório tarará de nj, vai ficar lambda i escalar alfa j sobre alfa 2, né? Mas no caso do SU3, né, os módulos de todas as raízes são iguais, né? As raízes formam 60 graus entre si, né? Todas elas. Então a gente já viu, né, que raízes que formam 60 graus entre si, todas elas têm módulos iguais, né? Então eu posso trocar esse alfa 2 aqui por alfa J2, sem problema nenhum. Aonde? J. E isso daqui é o que a gente definiu, né? Que os tais dos lambdas satisfaziam delta e J. Tá certo? O resultado disso aqui é MI. Então, se você tomar o produto escalar do lambda i como qualquer alfa, dividir por alfa 2 multiplicar por 2, você vai obter um número inteiro. Tá certo? Isso para o caso do SU3 é visual, tá certo? Mas essas coisas podem ser demonstradas também em geral. E para grupos onde não necessariamente as raízes são todas de mesmo modo, né? Aí tem mais ginástica para fazer, tá certo? Mas para o SU3 é muito rápido e muito simples mostrar isso, né? Esse é um assunto bem grande, né? Teoria de Lie. Está grande nisso. Tá, então o que foi mostrado ali? Eu mostrei que se eu pegar os lambda i e calcular isso aqui para uma raiz qualquer, alfa, eu obtenho um inteiro, né? Portanto, os lambda i são pesos, porque é isso que um peso tem que satisfazer. Tá certo? Então, os lambda i são pesos e a gente pode observar o seguinte, né? Se eu pegar uma combinação linear, tá? Com esses LI sendo inteiros, tá certo?
esta combinação linear será um peso também. Né? Fácil ver. Pergunta. Esse cara satisfaz que isso daqui é um inteiro? Se satisfizer, ele é um peso, né? Nossa definição de peso. Então é só calcular, né? Então isso daqui vai dar somatório LI, né? 2 lambda I escalar alfa sobre alfa 2, né? E o lambda I escalar alfa sobre alfa 2 nós acabamos de mostrar que é o LI, né? Que é um inteiro. Então, se eu tenho os pesos fundamentais, qualquer combinação linear com inteiros, né, desses pesos fundamentais é um peso. Última parte do pacote, para justificar o nome de peso fundamental, né? Qualquer peso vai sempre poder ser escrito como combinação linear dos pesos fundamentais. Então vamos supor que eu tenho um peso, né? Mi. Tem Mi que é um peso, tá certo? Então eu calculo isso aqui, ó. Eu considero Li igual a 2μ escalar alfa I sobre alfa I ao quadrado. Definindo isso aí, certo? Obviamente isso aqui são inteiros. Por quê? Porque μ é um peso. Já que μ é um peso, essa quantidade aqui é sempre inteira. Então os LI são inteiros, né? E aí agora eu faço o seguinte, eu considero isso aqui, 2μ menos somatório de I igual a 1 até 2, Li, lambda I, onde os lambda I são os pesos fundamentais, né? Produto escalar com alfa j sobre alfa j ao quadrado. Tá? Quanto dá isso? Isso dá 2μ escalar alfa j sobre alfa j ao quadrado menos, né? Olha só, 2 lambda I alfa j sobre alfa j ao quadrado é delta IJ, pela definição de peso fundamental, né? Então o delta IJ vai acabar com o somatório, né, que está aparecendo aqui e vai me dar LJ. Mas a definição do LJ é 2μ escalar alfa j sobre alfa j ao quadrado. Portanto, esse camarada aqui é zero. Certo? Então, esse vetor que está aqui, isso aqui é um vetor, certo? Bidimensional. Né? Mi menos combinação linear desses dois vetorzinhos aí. Lambda I. Esse vetor aqui, o produto escalar dele com qualquer vetor base, né? Qualquer raiz simples, dá zero. A álgebra linear me diz o seguinte: o único jeito de um negócio desse funcionar é se o próprio vetor for zero. Certo? Então, se isso acontece, né, eu tenho que ter que Mi é igual a somatória de I igual a 1 até 2 de Li lambda I com os LIs dados por isso aqui. Então, nós mostramos, né, que se a gente tiver esses pesos, esses objetos que satisfaçam essas relações, aqui, primeiro, eles são pesos. Segundo, né, qualquer combinação linear deles é peso. Terceiro, qualquer peso pode ser escrito como combinação linear deles. Tem mais um detalhezinho que nesse caso é até meio bobo, mas pode ser escrito como combinação linear de maneira única. De maneira única. E aí realmente os lambdas são fundamentais. Você pode sempre mudar de base, né? Pode escolher outro conjunto de raízes simples
Aí você vai escolher outro conjunto de pesos fundamentais, assim por diante. Eles vão ser 2. Vão ser 2, o número não vai mudar. Né? Mas em termos dessa base, a expressão de qualquer peso é única. É assim. Então o lambda não é múltiplo do outro, eles são realmente diferentes. São o quê? Realmente diferentes, não são múltiplos do outro. Esse é ali. Os lambdas são ali. São ali. Certo? Então, o conjunto de todos os pesos, então, o que a gente acabou de mostrar simplificou nossa vida, né? Para buscar pesos. Né? Se eu quero encontrar pesos, tipo assim, a gente estava com muita arbitrariedade, né? Sobre quem eram esses pesos. Né? Mas o que a gente acabou de falar deixa a gente mais tranquilo no fundo. Né? Eu digo o seguinte, se eu tiver os pesos fundamentais, né? Qualquer peso é uma combinação linear desses dois pesos fundamentais. Tá certo? Coeficiente inteiro. Com coeficientes inteiros. Né? Então, eu tenho... eu posso pegar e construir a minha rede de peso, meu conjunto de pesos, sistematicamente. Eu pego os meus pesos fundamentais e vou somando. Né? Lambda 1 mais lambda 2, lambda 1 mais 2 lambda 2, lambda 1 mais 3 lambda 2, lambda 1 mais 4 lambda 2, para lá. 2 lambda 1 mais lambda 2, 2 lambda 1 mais 3 lambda 2, 2 lambda 1 mais 4 lambda 2, assim por diante. Né? Menos lambda 1, mais lambda 2, depois menos os outros. Né? O que eu vou obter? Eu vou popular o espaço bidimensional de pontos, né? Que são esses vetorizinhos de peso. É claro que eu não vou encher o espaço bidimensional, porque os coeficientes que eu estou escolhendo são inteiros. Não é isso? Se eu escolhesse coeficientes reais arbitrários, eu enchia o espaço bidimensional inteiro. Aqui não. Aqui o que eu vou conseguir é uma rede, exatamente esse termo que se usa, uma rede de pesos. Tá certo? Então a gente vai conseguir uma rede de pesos que são os caras que são possíveis de ser autovetores, autovalores do H1 e do H2. Então não é qualquer cara. Tem que ser um cara que seja uma combinação linear com coeficientes inteiros de lambda 1 e de lambda 2. Melhorou ou piorou? Então, olha só. Vocês vão ver rapidamente como vocês já viram isso. Né? Só que sem esses nomes todos. Né? Vou fazer uns exemplos. Né? Primeiro exemplo, nosso famigerado SU2. Né? Então, vamos começar lá de baixo. Né? Quantas raízes tem no SU2? Né? A álgebra de Lie é assim, né? H E mais menos é igual mais menos E mais menos, né? Essa é a parte da álgebra que nos dá as raízes, né? Tá certo? E depois eu tenho E mais com E menos igual a 2H, né? Tem mais esse. Mas essa não define uma raiz. As que definem raízes são essas duas aí. É uma espécie de equação de autovalores para os S, né? Onde o produto aqui é o comutador. Né? Se diagonalizou o comutador. Né? Então, aqui quais são as raízes então do SU2? Né? As raízes são duas, né? Alfa igual a 1 e menos alfa, que é igual a menos 1. Tá certo? Se alfa é raiz, menos alfa é raiz. Né? Vamos lembrar disso. Então tem uma raiz aqui, no SU2. Portanto, quantas raízes simples eu tenho? Também uma. Né? Quando as coisas são unidimensionais, tudo colapsa. Né? Tá certo? Então, essa aqui
além de ser a única raiz do SO2, é também a raiz simples. Segundo o nosso segundo critério, ela é uma raiz positiva, correto? Ela é uma raiz positiva que não pode ser escrita como combinação linear, como soma das outras. Então ela é uma raiz simples. Beleza. Então essa é uma raiz simples. Então eu tenho só uma raiz simples. Quantos pesos eu espero possuir nesse caso? 1, né? Uma raiz simples, 1 peso. 2 raízes simples, 2 pesos. 3 raízes simples, 3 pesos. Sim? É exatamente o mesmo número de raízes simples. Então, esse peso fundamental ele vai satisfazer essa equação aqui, ó, 2 lambda alfa sobre alfa 2 igual a 1. Delta IJ, não é isso? Mas só tem uma raiz, então delta IJ é o número 1. Né? Não tem a possibilidade de I ser diferente de J. Né? Lembra que alfa é igual a 1, alfa 2 também é igual a 1, então isso aqui implica que o nosso peso fundamental é o número 1/2. Certo? Qual é o peso mais geral de SO2 então? O peso genérico vai ser um múltiplo, portanto, do peso fundamental. Né? Então ele vai ser simplesmente N sobre 2. Para N genérico, inteiro, positivo ou negativo, ou zero. Então, se eu quiser desenhar a rede de pesos do SO2, é muito fácil. Né? A rede de pesos do SO2 é um subconjunto da reta real. Né? Ele começa aqui no zero, né? Aí você tem o 1, o 2, 3, assim por diante, mas também tem, né, o meio, 3 meios, 5 meios, etc. Tem também aqui para trás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1 meio, menos 3 meios, menos 5 meios e assim por diante. Fazemos x e traço para diferenciar de quando o n é par ou n é ímpar. Né? Nos traços o n é par. Né? Aqui, por exemplo, o n é 2, aqui o n é 4, aqui o n é 6. Né? Aqui o n é 1, aqui o n é 3, aqui o n é 5. Né? Ali o n é menos 2, menos 4, menos 6, menos 1, menos 3, menos 5. Né? Então, esses pesos fundamentais aqui, se você quiser, você pode chamar de JN. Né? Eles são os índices que indexam as representações do SO2. Cada uma delas está associada com uma representação. Aquele J que aparece lá, né? Que é o alto valor do operador J2, né? JJ mais 1. Né? Então, aquele J é o peso fundamental da representação que a gente chama de spin J de SO2. Tá certo? Então, vocês já podem ver, né, que a linguagem faz uma conexão boa com as coisas que a gente já viu por aí. O que você espera, então? Que esses pesos fundamentais eles estejam associados a representações. Cada um deles está associado a uma representação. Assim como aqui, cada um dos pesos está associado a uma representação, não é isso? Quando você diz, olha, o meu peso é 1 no SO2, tá certo? Eu estou com uma representação caracterizada por um peso 1. Essa representação é tridimensional. Não é?
2J mais 1. Quando ela é caracterizada por peso meio, é uma representação bidimensional. Então, a dimensão da representação vai mudando, né? E o J vai mudando de acordo com a mudança da representação que a gente faz. Tá certo? Para cada peso tem uma representação. É. Não para cada peso fundamental. Não para cada peso fundamental. Para cada Peso. É. Na verdade, a gente tem que cortar esses caras que estão aparecendo, né? Esses caras que estão aparecendo aqui, eles são pesos também, mas eles não têm o mesmo papel que os pesos positivos, porque a gente já também aprende que o J tem que ser positivo, né? O J tem que ser positivo, mas os autovalores do JZ podem variar de menos J a mais J. Não é isso? De menos J a mais J. Ora, dentro dessa descrição, se você aplicar H num autoestado e der menos J vezes o autoestado, menos J é um peso, né? Mas ele não é o peso que vai indexar uma representação, o chamado peso máximo. Os pesos máximos são os pesos positivos. Mas isso está mais para frente um pouquinho. Tá certo? No S3 aparece como? Calma, vou falar disso em seguida. Eu estou primeiro querendo que a gente use esse discurso aqui para afinar as coisas com SU2. Né? Então, por exemplo, o menos 1/2 vai aparecer como peso sim de uma representação, mas dentro da representação. Né? Ele não vai caracterizar completamente a representação. Quem vai caracterizar completamente a representação é o mais 1/2. Aí, a partir do mais 1/2, o que a gente faz? A gente pega o vetor, autovetor associado com mais 1/2 e aplica o operador de abaixamento. Você aplica ele uma vez, você vai para o menos 1/2. Aplica ele mais uma vez, dá 0. Tá certo? E se mais 1/2 é o peso máximo, tá certo? O peso mínimo tem que ser menos 1/2. Isso pela teoria lá do SU2. Então, se tem um peso máximo, vai ter um peso mínimo. Então, essa é a função desses pesos que estão aparecendo aí com um sinal de menos. Não tem representação para eles. Eles aparecem como pesos possíveis dentro das representações. Então, assim também, na rede de pesos do SU3, né, vão haver representações que são caracterizadas por esses pesos que vão aparecer na rede e outras que os pesos são apenas parte da rede de pesos dentro daquela representação. Tá? Bom, vamos lá, responder a pergunta do Antônio. Na SU3, né? Outro exemplo. SU3 aqui agora virou um exemplo. Certo? Representação fundamental do SU3. Então, no caso da representação fundamental do SU3, a gente viu desculpa, ainda não. Isso vai acontecer, mas não ainda. O que está acontecendo aqui são pesos fundamentais. A gente calculou todas as raízes do SU3, não é? A gente fez uma continha lá atrás, a gente pegou, definiu o H1 e o H2, né, que era o lambda 1 sobre 2, né, e o lambda 3 sobre 2, o lambda 8 sobre 2, não é isso? E usando esses caras geravam SU2, né, sub-SU2 para cada uma das raízes. A gente fez, olha, E1 mais ou menos IE2, né? E4 mais ou menos IE5, IE6 mais ou menos IE7. Né? Esses eram os operadores escada. E a gente calculou as raízes explicitamente, né, desses caras. Foi lá atrás, puxando pela memória de vocês. O resultado que a gente obteve foi o seguinte: alfa 1
foi 1 meio raiz de 3 sobre 2, e alfa 2 foi 1 meio menos raiz de 3 sobre 2. Essas aqui foram as raízes simples. Certo? Então, as duas raízes, aquela assim e assim, né, tais que a gente construía todas as outras por combinação linear delas, ou com coeficientes positivos ou com negativos. Né? Se eu tenho as raízes simples, eu agora posso calcular os pesos fundamentais. Calcular mesmo. Vamos lá, vamos calcular. Né? Então, por exemplo, eu tenho duas equações que determinam o lambda 1. Né? A primeira equação é assim: 2 lambda 1 escalar alfa 1 sobre alfa 1 ao quadrado igual a 1. Certo? A segunda equação é 2 lambda 1 escalar alfa 2 sobre alfa 2 ao quadrado igual a 0. Certo? Para o lambda 2 vai ser 2 lambda 2 escalar alfa 1 sobre alfa 1 ao quadrado igual a 0. 2 lambda 2 escalar alfa 2 sobre alfa 2 ao quadrado igual a 1. Delta e J. Né? Então, essa primeira que está aqui, ela vai me dar o seguinte. Né? Suponha que meu lambda 1, eu escrevo como lambda 1x, lambda 1y. Vetorzinho bidimensional escrito assim. Né? Então, eu vou ter o seguinte: lambda 1x mais lambda 1y raiz de 3 é igual a 1. Vocês concordam? Né? Só fazer o produto escalar disso aqui com isso aqui. Né? Dividir pelo módulo do alfa 1 ao quadrado. Né? É isso que a gente tem. E essa equação daqui de baixo, ela vai nos dar lambda 1x menos lambda 1y raiz de 3 igual a 0. Então daqui você tira que lambda 1x é igual a lambda 1y raiz de 3, substitui aqui, você vai obter 2 lambda 1y raiz de 3 igual a 1, então lambda 1y é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Volta para cá e calcula lambda 1x. Lambda 1x não vai ser meio? Meio por quê? Se somar as duas equações, você substitui aqui uma lambda y raiz de 3, que é só lambda 1x. Peraí. Por exemplo, se eu somar as duas equações, eu tiro lambda 1x igual a 1 meio. Isso. É verdade. É porque você Agora tu me encafifou geral. substituiu o lambda y raiz de 3 lá em cima, e aí é só lambda 1x. Como é que é? Quando você fez a substituição, você não falou antes, você substituiu. Disse lambda 1x é igual a lambda 1x. Eu não escrevi, não. Ele falou. Essa daqui diz: lambda 1x é igual a lambda 1y raiz de 3. Isso, aí você lá em cima tira Volta lambda lá em y cima. raiz de 3 e bota lambda 1x apenas. Peraí. Sim, a solução no final está dando isso. Então o que pareceu que estava dando errado? É que você substituiu só o lambda 1y por lambda 1x. E não, aí Tá, então vamos fazer que nem o Antônio está mandando. que isso, tá bom? Se a gente somar as duas, dá 2 vezes lambda 1x igual a 1. Né? Então daqui lambda 1x igual a 1 meio. Se eu substituir lambda 1y raiz de 3 aqui em cima, no lugar do lambda 1x, dá 2 lambda 1y raiz de 3 igual a 1, ou seja, lambda 1y é igual a 1 sobre 2 raiz de 3. Tá certo? É isso. Completamente compatível. Se eu pegar o raiz de 3 lambda 1y, dá 1 meio, né? Que é o lambda 1x. Então eu tirei o primeiro peso fundamental.
lambda 1, ele é 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Bom, tem o lambda 2, né? Então tem 2 lambda 2, alfa 1 sobre alfa 1 quadrado igual a 0. 2 lambda 2 escalar alfa 2 sobre alfa 2 ao quadrado igual a 1. Eu só vou botar o resultado dessa conta para vocês. O lambda 2, ele vai dar 1 meio menos 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? Então esses são os pesos fundamentais do SO3. O SO3 não tem um peso fundamental como o SO2 tinha. Tem 2, porque a dimensão do espaço das raízes simples é 2. Né? Então se vocês fizerem a rede do SO3, né, vocês vão ver que dá o seguinte. Aqui está o 0, 0, né, a origem de tudo. Aqui você tem um cara aqui e um outro cara aqui, por exemplo. E sempre você tem um cara na centroide desses triângulos. Bom, como é que você obtém uma figura dessas? Simplesmente pega e calcula isso aqui, né? L1 lambda 1 mais L2 lambda 2 com L1 e L2 em termos abstratos. Né? Tem uma estrutura, né, que é meio assim. Essa vai ser centroides. Coisas assim, vão abrindo assim. Essa é a rede de peso do SO3, certo? Um comentário aqui super importante, ele é geral, mas como sempre nós estamos fazendo as coisas só para SO3, que é para facilitar a visualização, né? Os pesos, eles diferem entre si por somas de raízes, certo? Olha só, se você pegar, vou botar um título aqui, né? Pesos diferem entre si por somas de raízes. Se você pegar um cara assim, esse cara é um autovetor dos HIs, certo? E eu apliquei um operador escada nele, P alfa. Né? Se eu pegar agora e atuar com HI desse cara, né, o que eu vou obter, né, comutando os dois, vai ser E alfa HI Mi mais o comutador de HI com E alfa, que é alfa I E alfa. Né? Não é isso? Coletando o que eu tenho aqui, ó, HI atuando no Mi da Mi. Então isso aqui dá Mi mais alfa I e alfa Mi. Então esse alfa Mi é um autovetor do HI com alto valor Mi mais alfa. Então se você pegar um vetor caracterizado por um peso, um autovetor, né? Um autovetor dos H's, né? Um cara da base, e aplicar um E alfa, você vai em outro cara da base. Daí o nome operador escada, tá certo? Ou seja, você passeando com os E alfas,
você pode cobrir toda a base. Lembra que a gente está falando de um cara de dimensão finita, né? O espaço vetorial aí é de dimensão finita, né? Então é possível a gente, aplicando operadores escada, num dado vetor, encontrar todos os outros vetores. Se eu pegar um cara ali no meio da base, eu posso subir e posso descer. Se eu pegar, eu vou obter outros pesos, outros caras, né? Mas todos dentro da mesma representação. Se eu pegar um cara que está associado com maior peso, e agora a palavra maior tem exatamente o sentido que eu defini. Como é que eu defino maior e menor? Né? Digo o seguinte, tem um peso que é o peso mais positivo de todos. Né? Ou seja, se eu subtrair qualquer peso dele, por hipótese, tá? Por hipótese, eu vou obter um peso positivo. Ele é o mais positivo de todos. Se eu pegar esse cara, que eu chamo de peso máximo, tá certo? Eu agora posso aplicar operadores escada associados a raízes negativas e abaixar, encontrar os outros vetores da base a partir dele. Isso é exatamente o que a gente faz no SU2, tá certo? É exatamente o que a gente faz no SU2. No SU2 a gente não pega o cara de peso máximo, J, né? Estou caracterizando uma representação por J, não é isso? Então pego um cara que tem o maior alto valor dentro dessa representação, J, e eu aplico J menos, J menos, J menos, até obter menos J. Tá certo? Claro que eu não estou provando isso dentro desse contexto, tá certo? Ficaria até meio auto-redundante, né, falar disso, né, porque a gente usou o SU2, a representação do SU2, para construir a representação do SU3. Né? Para cada raiz, a gente encontrou uma subálgebra SU2 associada com aquela raiz. Lembram disso, né? Então eu já sabia da representação do SU2. Né? Agora, o próprio SU2 pode ser discutido sim dentro desse esquema, dentro dessa situação. Tá? Então, essa vai ser, na verdade, a estratégia básica para que a gente construa representações. A teoria de construção de uma representação irredutível, né, do SU3, ou do S4, ou do S5, ou do S6, né, tanto faz, está baseada nisso. Identifica o vetor de peso máximo, tá certo? Dentro dessa representação. Tem que ser um vetor positivo. Tá? De modo que você, subtraindo qualquer outro vetor de lado, você sempre obtém um vetor positivo. Né? Pega esse cara e sai aplicando os operadores de abaixamento. Você vai obter o resto dos estados da sua representação. Tá claro isso? Vamos voltar para o SU2? Então, mas agora, de novo, a gente procura um vetor associado com um peso máximo. Tem que ser positivo. Então só vale aquela metade para frente. Né? 0, 1 meio, 1, 3 meios, assim por diante. Pego esse cara e aplico os operadores de abaixamento. Dependendo do J, eu vou aplicar um número de vezes diferente. Né? Até chegar no mínimo possível. Ou até chegar na dimensão da representação que eu estou observando. Tá, esses são dois operadores, né? Baixamento. Não, você tem J mais, J menos, no SU2. Não, no S3. No SU3 você tem E-alfa1, E-alfa2 e E-alfa1 mais alfa2. Você tem 3 raízes positivas. Né? 2 delas são as raízes simples, alfa1 e alfa2. Né? Então você tem, esses 3 são operadores de levantamento,
E você tem 3 operadores de abaixamento, E menos alfa 1, E menos alfa 2 e E menos alfa 1 menos alfa 2. Certo? Certo, mas um não é redundante, não? Por quê? Se aplicar os outros dois? Sim, pode ser que, já que alfa 1 mais alfa 2 é raiz, né? Aplicar E alfa 1 e E alfa 2 é a mesma coisa, ou dá no mesmo lugar que aplicar E alfa 1 mais alfa 2. Isso. Nesse sentido é. Tá. Então, olha só. Vamos continuar com os nossos exemplos, vamos voltar para SU2. SU2 de novo. Né? Então, nós vamos supor não, a gente já viu peso fundamental, né? É um meio. Né? Ainda no exemplo anterior, eu posso associar uma representação ao par L1 e L2, pensando na base dos lambdas? Sim. É exatamente isso que a gente vai fazer. Então vai ter um operador levantamento e abaixamento para cada um desses L's, não é isso? Que vai atuar em cada um desses L's separados. L's. L1 e L2. Não, L's são inteiros. Isso. E aí você vai, o operador abaixamento vai atuar nele. Você vai fazer com que eles difiram por pesos, pela rede de pesos. Né? Isso, não, mas na representação, usando a base dos lambdas, você pode L1 e L2. Só os inteiros, para representar. Só os inteiros. Porque cada um se escreve como combinação linear dos lambdas. Não, mas os lambdas têm coisas do tipo 1 sobre 2 raiz de 3. Isso, mas é fixo, né? Eles são fixos. Sim, mas se você botar um inteiro multiplicando aquilo ali, em princípio você vai continuar tendo um irracional. Não sei se eu entendi a sua pergunta. É que cada peso é uma combinação linear dos lambdas, né? Combinação linear sim. inteira, isso. Então, Com L's inteiros. Isso. Então eu poderia Mas o que pegar- vai resultar no final não é necessariamente um número inteiro. Sim, Pode ser um número é irracional. um vetor, na verdade, né? Mas quando você passar para um outro ponto, porque quando Não, você... é porque, olha só, se você tiver um peso, né? Mi, aplicar um E alfa, ali você vai dar um Mi mais alfa ou Mi menos alfa. Você está saindo da lógica de pesos fundamentais, você está subtraindo raízes. Tá certo? É claro que você vai cair dentro da rede de pesos. Vai ser um cara de dentro da rede de pesos. Tá? Mas a relação não vai ser peso mais 1, peso mais 2, peso mais 3. Peso mais raiz. Tá? Então, no caso do SU2, né, vamos fazer isso que a gente está prometendo. Né? Vamos escolher um peso, né, um Mi, que seja igual a um certo J, né, por exemplo. E aí, se eu aplicar E menos nesse J, né, o que eu pretendo obter com isso? Eu vou obter algo proporcional a J menos 1. É isso? Vou botar alfa C, J menos 1. Se eu aplicar o E menos de novo, eu vou obter J menos 2. E menos de novo, J menos 3, assim por diante. Então, se eu aplicar R vezes o E menos, né, nesse caso, o que eu vou obter vai ser alguém C, D, J menos R. Né? Essa representação tem dimensão finita. Né? Então, vai existir um cara, um certo R, tal que você aplica o E menos elevado a R no J e você vai obter J menos R. E se você aplicar o E menos mais uma vez,
dar zero. Vai dar zero porque não tem mais para onde ir. Tá certo? O problema é determinar quem é esse R. Tá certo? Mas dá para determinar, bem bonitinho. Né? Olha só. O H, ele é um comutador de E mais com E menos. Né? Isso nos diz a álgebra do SU2. Né? De modo que se eu tomar o traço do H, isso mais uma vez é o traço do comutador de E mais com E menos, isso é zero, como esperado. Né? Mas o traço do H é o somatório de I igual a 1 até N de μi. Não é? Porque os mi's não são os autovalores do H. Se o H for diagonal, né, o que eu vou ter são os pesos que aparecem na representação. Né? Eu estou falando do SU2, tá certo? Então, aqui tudo fica mais simples porque os pesos são números, né? Eles não são vetores. Né? Mas cada vetor da base vai ser caracterizado por um peso. Esses pesos vão aparecer na forma de diagonal do H, né? Ou do J3, né? Se a gente quiser. Tá certo? Então a gente tem um vínculo aqui que é o seguinte, né? Isso aqui tem que ser zero. A soma de todos os pesos tem que dar zero. Agora, quem são esses pesos? Eu também sei quem são os pesos. Né? Olha só. Se esse aqui tem peso J, né? H por J dá J, não é isso? Esse cara aqui, né? Tem peso J menos 1. Né? Conforme a conta que a gente fez ali, e eventualmente pode repetir aqui. Esse cara aqui vai ter peso J menos 2, J menos 3, J menos 4 e J menos R. Tá certo? Então os pesos, eles são J, J menos 1, J menos 2, até J menos R. Então o que eu tenho que somar aqui, né? O que eu tenho que somar aqui é L igual a 0 até R de J menos L. Vocês concordam? Aqui tem uma mudança de descrição. Aqui de 1 a N é a dimensão dessa representação que eu ainda não sei qual é. Na verdade, estou calculando. Né? Mas o traço do H, se eu olhar essa descrição que está aqui, né, ele vai ser J mais J menos 1 mais J menos 2 mais até J menos R. E isso é que tem que ser zero. Então é, assim, é isso que está expresso aqui, ó, soma de J menos R de R igual a zero até R. Tá certo? Isso é uma PA, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Não me lembro mais. Mas me lembro que uma vez eu vi quando é que dava conta disso. A conta disso dá R mais 1, 2J menos R. É o valor dessa soma aqui. J é um inteiro, positivo, tá certo? R é inteiro também, positivo. L inteiro, positivo. Né? Tá, é o índice do somatório, você pode fazer essa soma aqui tranquilamente. E se isso aqui tem que ser zero, isso implica que o R tem que ser igual a 2J ou J igual a R sobre 2. Melhor essa, né? Daqui de cima. R igual a 2J. Ou seja, você tem que aplicar, né, o teu operador de abaixamento 2J vezes. Então qual é a dimensão da sua representação? 2J mais 1. Né?
porque você tem o primeiro que você não aplicou seu operador de abaixamento nele. Né? Certo? Então aí, então, todos os caras. O problema aí é só arrumar os fatores de normalização e pronto. Né? Os fatores de normalização a gente arruma exatamente do mesmo jeito como a gente ajeita lá no momento angular. Né? Lá tem um truquezinho para calcular os fatores de normalização. Também não me lembro do truque, mas é o mesmo truque. Certo? Portanto, as representações do SU2 podem ser escritas, calculadas dessa maneira. Também. SU3. SU2. A gente está falando do SU2. Né? Essa condição aqui ficou tão fácil assim justamente porque isso aqui é um conjunto de números. Né? Senão teria que falar de outros operadores. Né? Bom, vamos voltar agora para o SU3. Tá? De novo, a gente já sabe quais são os pesos fundamentais, né? A gente tem as raízes simples, né? Deixa eu copiar de volta as raízes simples. Alfa 1 é 1 meio, raiz de 3 sobre 2, alfa 2 era 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2, né? E vamos analisar esse discurso nosso aqui em relação à representação fundamental do SU3, aquela das matrizes de Gelman, tá certo? Como é que funciona essa história lá. Né? Então, o H1, ele é o lambda 3 sobre 2, não era? E ele era um dos caras diagonais. Esse cara era 1 meio, né? De 1, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 0, 0. Isso. E o H2 é o lambda 8 sobre 2, que era igual a 1 sobre 2 raiz de 3, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, menos 2. Certo? Então, se você olhar para o H1 e para o H2, você pode encontrar imediatamente os pesos dessa representação. Tá certo? Então vamos ler o primeiro peso, a Mi1, né? Vai ser 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3, certo? Ó, esse é alto valor e esse é alto valor. Se eu aplicar essa matriz aqui no vetor 1, 0, 0 e essa matriz aqui no vetor 1, 0, 0, por exemplo, né? Quanto eu vou obter? Elas são diagonais, por isso que eu estou aplicando em 1, 0, 0. Né? Estou supondo que essa é a base na qual essas matrizes são diagonais. Então, em 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Né? Então, se eu aplicar em 1, 0, 0, eu vou obter o quê? 1 meio. E aqui eu vou obter 1 sobre 2 raiz de 3, vezes o próprio vetor. Né? Então, o peso é 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Mas esse é exatamente o lambda 1, peso fundamental, que a gente acabou de calcular. Não é à toa que o cara botou aquele raiz de 3 escroto naquela normalização, né? Que agora fecha tudo. Né? Né? Então, o Mi2, né? O outro peso, a gente pode ler direto. É menos 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Certo? E o Mi3, ele vai ser 0 menos 1 sobre raiz de 3. Certo? Lê direto da diagonal dessas matrizes. Uma coisa bem legal de ver é o seguinte, né? O Mi2
é o Mi1 menos alfa 1. E o Mi3 é o Mi1 menos alfa 1 menos alfa 2. Os três pesos da representação, a representação é tridimensional, certo? Então ela tem que ter três pesos. Vamos supor que algum deles fosse degenerado, que não é o caso, né? Mas eu sempre tenho que ter tantos pesos quanto for a dimensão da representação, tá certo? Então é uma representação tridimensional, tem que ter três pesos. Achei os três pesos. Os três pesos, eles são escritos, né, como aplicação, né, como resultado da aplicação do operador de abaixamento sobre um estado de peso máximo, que é facilmente identificado aqui. Esse estado de peso máximo está associado com o Mi1, é o 100, né? Vamos dizer. Se eu aplicar esse cara aqui, está associado com o peso 1 meio, 1 sobre 2 raiz de 3. Esse peso aqui é negativo, tá certo? E esse peso aqui é positivo, só que é menor do que esse. Pode usar aquele critério lá. Quer dizer, se fizer esse menos esse, dá um peso positivo. Se fizer esse menos esse, dá um peso negativo. Então, esse é maior do que esse. Esse aqui é obviamente maior que esse, porque primeiro, esse aqui é positivo e esse aqui é negativo, né? Então, o estado de maior peso está associado com esse peso aqui, esse peso que está aqui. E os outros estados estão associados com Mi2, que é esse peso menos alfa 1, e com Mi3, que é esse peso menos alfa 1 menos alfa 2. Então, tem uma estrutura que continua sendo similar à do SO2. Você tem um vetor de peso máximo, que é o Mi1. Você tem um cara que é E menos alfa 1, Mi1. Tá certo? E você tem um outro cara que é E menos alfa 1, E menos alfa 2,